Olá, estudantes do oitavo ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, essa aula de número 12, nós vamos discutir um pouquinho mais os nossos conteúdos. Eu sou a professora Itamara, vocês já conhecem, já estamos aí caminhando um pouquinho nas aulas. Nós vamos precisar de material para a nossa aula, então vocês precisam de um caderno, de uma folha de anotações, lápis, caneta, lápis colorido e dicionário de língua portuguesa, que é importante para as nossas aulas. Então anote lá o dia de hoje e a aula número 12 de língua portuguesa e na sequência os conteúdos que vão ser trabalhados. Feitas as anotações, nós vamos começar pensando um pouquinho no que nós estudamos na aula anterior. Então, nós trabalhamos um pouquinho mais com editorial, com as características deste texto, com os diferentes nomes que ele recebe, né? Editoria, editorial, carta ao leitor, carta do editor, e discutimos um pouquinho das características dos textos jornalísticos. Focando um pouco mais, que iniciamos o trabalho, que era o texto Foco e Gestão do Tempo, e aí na sequência nós vamos discutir um pouco mais esse material. Então na aula de hoje nós iniciamos retomando a pergunta que vocês ficaram como elemento de reflexão. Então essa pergunta era associada às imagens e associada ao texto novo que estávamos iniciando as discussões, que era Foco e Gestão do Tempo, como produzir mais e viver melhor. Então, a partir desse texto, vocês deveriam discutir a questão pensando lá se estamos numa fase de distrações com os equipamentos eletrônicos ou numa fase de formação, de informação. Então, essa era a reflexão para pensar um pouco mais e nós iniciamos nosso estudo, a nossa caminhada nessa linha, percebendo a partir das imagens esse uso indiscriminado de equipamentos eletrônicos e que vai interferindo outras atividades do dia a dia. Então, o nosso texto trazia essas discussões e nos provocou uma certa reflexão sobre isso. Então, nós trouxemos o texto integral e discutimos aí que esse texto ele é organizado por partes. Então, cada parte do texto apresenta alguns elementos que nós vamos discutir na sequência. Então, nós iniciamos ali com foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor. A segunda etapa do texto é um mapa mental. Aí, na sequência, nós vamos trabalhar lá como manter o foco em uma era de distrações. É um trecho do texto que o autor retoma, o mapa mental. Então, nós vamos pensar um pouquinho nisso. Reflita e revise o que você fez, o que você ainda tem para fazer. Cuidados com as distrações eletrônicas. Cuidados com a saúde. E, por fim, a conclusão do texto. Então, é um artigo em que ele vai trazendo para nós o passo a passo. Lá no número 1, quando ele traz o título do texto, ele faz uma introdução ao assunto que vai apresentar. Mas ele traz uma imagem, trazendo detalhadamente cada elemento que vai ser discutido. E na sequência, nós vamos pensar no restante do texto, como que ele organiza esse processo ou essa etapa do que está se propondo a fazer. Nós focamos um pouquinho mais no início do texto. Observe lá. Foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor.
Ano novo, promessas novas. Perder peso, fazer exercícios, mudar o estilo de vida. Todo início de ano é assim. Tentamos nos convencer que finalmente precisamos mudar em prol da saúde ou pelo motivo que for. Mas normalmente essa força não dura muito e a maioria fracassa na sua tentativa. O que muita gente não percebe é que por trás dessas tentativas fracassadas estão outras questões não relacionadas à promessa em si, mas sim ao fato de não conseguirmos dar o devido foco. É preciso concentrar-se no objetivo para não ser vencido antes mesmo de começar. Foco e concentração podem ajudar nossas tarefas do dia a dia também. Qual a sua rotina todos os dias pela manhã? Como você controla as suas atividades? Encontrei um mapa mental abaixo, originalmente publicado em inglês pela Learning Fundamentals, vasculhando o assunto na internet, e achei bem interessante. Estava em um blog que ajuda pessoas a passarem em concursos em um post intitulado Como manter o foco numa era de distrações. Obviamente, o objetivo era garantir que as pessoas consigam tempo para estudar e o façam de maneira saudável. Mas o conceito se aplica a qualquer objetivo. E por que não aproveitar para aplicar alguns dos conceitos e tentarmos ser mais produtivos no trabalho? Então, pensando nesse trecho do texto, nós vamos refletir um pouquinho e discutir lá, de que modo o autor provoca o leitor a refletir sobre o assunto que está trazendo. Como que ele faz esse processo de exigir do leitor essa reflexão? Quais elementos são trazidos do cotidiano para interagir com o leitor? O que ele busca do dia a dia de cada pessoa para provocar o leitor, para fazer com que o leitor se sinta no texto, se sinta nessa discussão? E quais expressões retomam o título do texto? Vocês vão parar um pouquinho, reler esse trecho e tentar identificar onde estão essas questões colocadas ali. Então aí, observando essas questões, nós vamos pensar um pouquinho lá. No início do texto, ele começa retomando ou discutindo aqueles planos que são feitos ao final de cada ano, quando as pessoas vão iniciar uma nova etapa e as pessoas vão colocando aquilo que elas querem fazer em suas vidas. Então o autor começa trazendo essas relações e fazendo essas relações que a maioria das pessoas faz esse processo de planejar o início do ano. E aí ele traz lá, ó, antes mesmo de começar a promessa em si, mas o fato de não conseguirmos dar o devido foco. Então ele retoma o texto ali trazendo essa questão, ó. É preciso concentrar-se no objetivo para não ser vencido antes mesmo de começar. O foco e concentração podem ajudar nossas tarefas do dia a dia. E ele está retomando a ideia que ele colocou lá no título, ó, foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor. E aí, essas expressões, elas vão
mostrar para nós como que ele está fazendo essa interação, como que ele está trazendo essas reflexões do título e do que ele está se propondo a fazer. E tem outros detalhes aqui que vão mostrar como que ele faz essa relação do texto com o leitor, né? O que ele vai trazendo lá, o que muita gente não percebe é que por trás das tentativas tem outras questões relacionadas, e aí ele vai trazer essas questões. Além disso, ele traz ali duas perguntas, ó. Qual a sua rotina todos os dias pela manhã? Como você controla suas atividades? Então ele faz essa interação direta com o leitor, com aquele sujeito que está acompanhando o texto, que está interagindo com o texto. Na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais, ó. Observe as perguntas iniciais do texto inseridas logo após o primeiro parágrafo. Com que finalidade o autor recorre a esse recurso? Você conseguiria responder a essas perguntas que ele colocou no texto? É possível pensar? Qual a sua rotina todos os dias pela manhã? Como você controla suas atividades? É possível descrever essas informações? Pensa lá se você consegue fazer isso. Nós já retomamos. Aí, conseguiram pensar? Conseguiram discutir um pouquinho mais sobre a rotina? Então, pensando lá, ó, as perguntas são feitas e ele faz essa pergunta justamente com a intenção de chamar o leitor a refletir, de buscar a interação com o leitor, de fazer com que o leitor esteja presente no texto e entenda do que está sendo dito. Então, na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais no texto e no modo como o autor vai apresentar as informações que vai discutir. Então, como que nós identificamos no texto esse tom de conversa, de informalidade que está presente nesse trecho do texto? Ele faz a produção, ele faz a escrita como se estivesse conversando conosco. Então, quais trechos a gente identifica essas expressões que dão a entender que o texto é mais uma conversa do que uma produção argumentativa? E aí, qual é a intenção, né, do autor de fazer essa finalização do parágrafo com uma pergunta? Ele vai trazendo as perguntas no meio do texto e ele finaliza o parágrafo com uma pergunta. Que intenção ele tem ao trazer esse processo? Pensa lá rapidinho, nós já discutimos. Pensando nessas questões, veja lá, ó, como que nós identificamos esse tom de informalidade? O texto vai trazer para nós
informações do tipo, ó, encontrei o mapa mental abaixo. Então ele está falando diretamente com o leitor, vasculhando o assunto na internet, e achei bem interessante. Olha um termo bem coloquial que ele traz para o texto. Então essas informações, elas vão dando pistas de que o autor está numa conversa direta com os seus leitores. Estava num blog que ajuda pessoas a passarem em concursos, então observe essas informações. E aí ele vai fazer isso tudo com a intenção de chamar a atenção e de provocar o leitor para essa interação e para buscar essa leitura do texto. E quando nós pensamos lá na pergunta que ele vai fazer, por que ele vai trazer a pergunta? Porque ele quer chamar a atenção para a sequência do texto. Ele quer provocar o leitor a continuar nessa caminhada e descobrir o que ele está dizendo, descobrir o que ele tem para dizer. Então ele traz lá, ó, e por que não aproveitar para aplicar alguns conceitos e tentarmos ser mais produtivos no trabalho? Quando você lê isso, você vai buscar entender por que ele está dizendo ou como ele quer que você seja mais produtivo. Então ele vai fazer esse processo de provocar o leitor, de chamar a atenção para a sequência do texto. Aí nós pensamos lá, ó, relendo o segundo parágrafo, então aquele lá, ó, encontrei o mapa mental. Identifique como se dá a sequência de informações e argumentos que apresentam a necessidade de organizar o tempo. E o que o autor vai apresentar para justificar e explicar isso? Como que ele vai explicar essa necessidade de gestão, de organização do tempo e de pensar no tempo que nós estamos gastando com cada atividade que estamos fazendo durante o dia? Então observe lá, pense um pouquinho nessa questão e tenta descobrir ali quais são os elementos que ele está trazendo para nós. Pensando nesses elementos, observe. O que ele vai trazer para nós é essa relação, ó. Encontrei o mapa e aí ele vai explicando, ó, como manter o foco numa era de distrações. E aí ele diz, obviamente, o objetivo era garantir que as pessoas consigam tempo para estudar e o façam de maneira saudável. E aí, mas o conceito se aplica a qualquer objetivo. Então ele está trazendo a justificativa disso, né? Que a ideia é buscar formas de estudar de um modo mais adequado, mas que essas dicas dadas para o processo de estudo servem também para outras atividades, como o processo de trabalho, quem está trabalhando em casa, quem usa a tecnologia no trabalho, enfim, para outras formas de organização do tempo e do processo de estudo e de rotina. E aí, nós vamos um pouquinho para frente, caminhando um pouquinho mais, e vamos focar no mapa mental que o autor utiliza. Então, ele traz um mapa que foi publicado um pouco antes do texto, e esse mapa diz lá como manter o foco na era das distrações. Então, é um mapa organizado por diferentes eixos. Então, um mapa mental ou um mapa conceitual, ele vai trazer sempre essa ideia. No centro, eu vou ter as informações importantes ali, o título ou o assunto daquilo que eu estou tratando. E aí ele vai se organizando por eixos. E o que é interessante, que esse mapa, além de ser organizado por eixos,
o autor colocou para cada eixo uma cor, para mostrar para nós que as informações que ele vai trazendo ali, elas vão se relacionando a esse eixo em especial que está marcado, delimitado pela cor. Observe lá na linha vermelha, ó, crie rituais, hábitos. E aí nessa criação de rituais ele está dizendo lá, ó, no período da manhã, aí ele traz aquietamento, chuveiro, tem um café saudável. Então pensar nessas relações, ó, meditar, ler, escrever pela manhã são atividades que se tornam mais produtivas nesse caso. Aí ele diz lá, ó, vá caminhar. Tem no período da noite, o que ele está trazendo como dicas para a noite: lavar as louças e esvaziar a pia, lavar o rosto, leia um livro, refoque, quer dizer, veja o que você tem que fazer na sequência, no dia seguinte, alongue-se, ande, confira a lista de tarefas, então prepare o que vai acontecer no dia seguinte. Na linha azul ali, ó, gerenciando os e-mails, é outra questão que causa sérios problemas e que causa distração. Prepare um horário offline, ou seja, com equipamentos desligados, e aí ele traz ali um período em que os equipamentos vão estar desligados. Determine horários para verificar e-mails durante o dia, né? Não precisa ser o tempo todo, eu vou fazer isso 2 ou 3 vezes por dia. E desligar os alertas de e-mail. Para quê? Para que eu possa focar em outras coisas, além de ficar lendo e respondendo e-mails. Na linha roxa aqui, ó, tire um tempo para refletir e revisar. Então observe lá o que funcionou, o que você fez, né? O que ficou para fazer no dia seguinte e o que pode ser melhorado. E confira as tarefas do dia. Veja lá qual é a primeira tarefa que você colocou para fazer no dia seguinte. Quais são as 3 coisas mais importantes para se fazer naquele dia? E não verifique seus e-mails antes de concluir a tarefa que está para ser realizada, que está listada para aquele dia. Na linha verde clarinha aqui, ó, a ajuda para viciados, as pessoas que não conseguem mais desconectar, que não conseguem mais se desligar. Então veja lá, ó, programas para escrever, então organizar, né, ou seguir esses programas que trazem uma relação com a escrita. Utilizar bloqueadores, né, bloqueadores, por exemplo, de redes sociais. Ter um autocontrole, bloquear determinados sites, bloquear determinadas informações. Ter a liberdade de desconectar-se da internet quando é necessário. E ter um autocontrole com as redes sociais em especial. Na linha rosa, observe lá, ó, realize uma desintoxicação digital. E por que isso? Que alguns momentos exigem que você desligue todos os equipamentos e não diga sim para ler um livro, passar um tempo com a família e os amigos, criar coisas novas. E diga não para tais elementos, olha lá, ó, TV, redes sociais, os dispositivos móveis, né, todos eles, e os e-mails. Em algum período do dia, em algum período da semana, é possível desligar-se de todos esses equipamentos e buscar uma forma de focar em outras coisas. Aí na linha laranja, olhe lá, ó, gerenciando o seu espaço. Então, faça uma coisa de cada vez, livre-se das distrações. Ao ler, tenha somente o livro que você está lendo na sua frente. Use 10 minutos do seu dia para se livrar do que é desnecessário e reserve um espaço para os papéis que chegam. E, por fim, a linha verde escura. Como trabalhar, como organizar o espaço de trabalho. Trabalhe em processos focados, né? Use um timer, controlando o tempo de cada tarefa. 50 minutos de trabalho e uma pausa de 20 minutos. Se não dá para ser de 20, pode ser de menos tempo, mas que você levante, que você saia, que você ande um pouquinho. Afaste-se do computador. Tenha uma área sem internet e use
blocos, canetas, papéis para anotação quando se fizer necessário. Então esse é o mapa e esse é o instrumento que o nosso autor utilizou para trazer as discussões que nós vamos observar na sequência do texto. E aí, pensando nesse mapa, nós vamos pensar lá, observando a estrutura do texto lido, podemos dizer que a imagem que está presente nele é um banner, um pôster, um artigo, um mapa. Pensa lá. Então, pensando nessas questões, né, vocês já receberam o nome da produção, da publicação. Então, vamos ver o que sobra aqui. Ele é um mapa mental. O próprio texto já havia mencionado que é um mapa. Então, retomando um pouquinho mais, lendo o título da imagem utilizada por Fernandes, Como manter o foco na era das distrações, que informações você espera encontrar nesse texto? Pensa lá rapidinho, nós já retomamos. Conseguiram discutir quais são as informações que vão ser encontradas nesse material? Então observe lá. São dicas e modos para organizar o tempo. Como deixar a distração de lado e focar nos estudos. Então como que você organiza seu tempo, organiza seu dia para conseguir estudar diante de tantas informações, diante de tantos elementos que acabam fazendo o processo de distração. Aí na sequência nós vamos pensar lá, qual que é o objetivo do texto e com que finalidade o autor produziu esse mapa mental. Pensa lá rapidinho, anote aí, nós já retomamos. Pensando aí, conseguiram discutir o objetivo do texto? Olha lá, dar dicas de como gerenciar o tempo. Essa é a ideia dessa produção, desse mapa, né? Trazer dicas para que você organize o seu tempo de estudo. E a finalidade, organizar as informações visualmente para facilitar a associação delas ou para facilitar o entendimento. Como se eu estivesse desenhando os elementos que eu quero chamar a atenção. Então essa é a função dessa proposta de produção de mapa mental, em que você visualize com mais clareza os elementos que vão sendo colocados ali. Aí na sequência nós vamos pensar em retomando ou retornando ao texto, em fazer essa relação de informações que o texto está colocando para nós. Então como que nós vamos discutir esses eixos e quais informações estão presentes nesses eixos que estão aí. Então pense lá, ajuda para os viciados em internet.
Qual é o eixo em que está presente essa informação e como ele traz essa relação de ajuda? Realize a desintoxicação digital. Como se faz isso? Gerenciando o seu espaço, como você organiza o teu espaço de estudo, como organiza esse lugar onde você está estudando, trabalhando. Como trabalhar? Crie rituais e hábitos, gerenciando os e-mails e tire um tempo para refletir. Pensa lá um pouquinho e observe se você consegue conectar essas relações que estão aqui. Então, observando lá, veja como é que a gente vai fazer essas relações, ó. Ajuda para os viciados em internet, então desconecte-se da internet. Desligue o modem, faça alguma coisa que você consiga ficar desconectado. Realize desintoxicação digital. De que maneira? Passando mais tempo com a família, com os amigos, buscando outras formas de distração, buscando outras maneiras de interagir. Gerencie seu espaço. Faça uma coisa de cada vez, né? Organize uma rotina e organize etapas daquilo que você está fazendo. Como trabalhar? Use um timer, um cronômetro, marcando o tempo que você vai usar para cada tarefa, para cada coisa que está sendo feita. Crie rituais e hábitos. Então tenha um café da manhã saudável e mantenha um tempo, uma rotina, uma adequação desse processo. Gerenciando os e-mails, então determine horários para ler, para fazer essa etapa de acompanhar as informações que estão sendo colocadas, que estão sendo postas para você. E por fim, tire um tempo para refletir e revisar. Então, quais as 5 coisas mais importantes para fazer hoje? Fazendo esse processo, organizando esse tempo, você consegue gerenciar melhor a rotina do que tem para ser feito e do que tem para ser discutido. Aí, pensando um pouquinho mais, nós trouxemos aqui algumas falas de estudantes de várias etapas e esses estudantes vão trazendo algumas informações e vocês vão buscar no mapa como que essa informação pode ser explicada para esse estudante ou como ele pode corrigir isso que ele está fazendo. Então nós vamos fazer a leitura e pensar um pouquinho nessas questões. Veja lá, ó. Seguindo as dicas do texto, escolha a orientação mais adequada para cada situação apresentada. E aí, eu me distraio com facilidade e esqueço de fazer as tarefas de casa, diz lá o estudante do 6º ano. Então, como resolve esse problema? Começo a acompanhar a aula na TV, fico lendo as mensagens e não anoto as informações. Como se resolve isso? Diz lá o estudante do 8º ano. Estou almoçando e assistindo o meu desenho favorito. Deixo a metade da comida no prato. Olha lá o que o 7º ano está fazendo. Então pensa um pouquinho quais os eixos que poderiam ser pensados ou quais dicas o mapa traria para os nossos estudantes nesse processo. E aí, um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais, veja lá, ó. Não consigo acompanhar as aulas. Há mensagens de solicitação de jogo o tempo todo em meu celular. Isso, o estudante do 9º ano nos diz. Gastei toda a bateria do celular da minha mãe jogando e ela acordou atrasada para trabalhar. Olha lá o que o 5º ano está fazendo.
Passei a noite toda jogando, quando me dei conta estava amanhecendo o dia. Olha lá o 9º ano de novo. Então, como que nós buscaríamos justificativas nesse mapa para explicar como que esses adolescentes iriam gerenciar o seu tempo diante dos eletrônicos e melhorar essas situações? Observe lá no mapa novamente. Então, o mapa para vocês retomarem as discussões, pensando lá como que vocês relacionam, quais os eixos vocês relacionam para explicar essas questões aos adolescentes. Pensa lá rapidinho, nós já discutimos. Pensando nessas questões, veja lá, eu me distraio com facilidade e esqueço das tarefas de casa. Então, o que nós orientaríamos esse estudante? Desconecte-se da internet. Primeiro faça a tarefa, depois retome. Começo a acompanhar a aula, fico lendo as mensagens, não anoto as informações. Determine horários para verificar os seus e-mails durante o dia. Almoçando, assistindo o desenho favorito e a comida fica. Faça uma coisa de cada vez. Primeiro almoça, depois você volta para o desenho. Gastei toda a bateria do celular da minha mãe, então use um timer, um cronômetro para gerenciar o tempo. Não pode usar o equipamento eletrônico até esgotar a bateria e deixar a pessoa que lhe emprestou sem condições de comunicação. Passei a noite toda jogando e me dei conta que estava amanhecendo. Olha lá novamente a questão do gerenciamento de tempo, da utilização do cronômetro e do timer para controlar esse tempo que está sendo utilizado, que está sendo gasto nos equipamentos. E por fim, a solicitação de jogos e de interações. Desative as notificações. Se não o tempo todo, por um tempo, por um período em que você esteja estudando, que você precise focar mais em determinadas coisas. E aí, na sequência, nós vamos pensar em algumas questões que vão ser discutidas em casa, em que vocês vão anotar e vão pensar sobre essas perguntas que estão sendo colocadas. Então, nós iniciamos lá, as situações apresentadas na atividade anterior remete a um conjunto de situações vividas por adolescentes e adultos diante dos equipamentos eletrônicos. Isso não é só a criança que vivencia. Muitos adultos também se perdem com essa questão toda de acompanhar o processo eletrônico o tempo todo.
Então, qual é o limite entre o uso adequado e o descontrole diante da tecnologia? Como que a gente pensa num certo limite? De que maneira nós pensamos nessas questões? Você concorda com todas as dicas do texto? Que outras dicas você poderia incluir no mapa mental? Então, o que você acrescentaria ali? Será que tudo que ele colocou ali é pertinente, é relevante, é importante ser pensado, ser discutido? Na sua opinião, é fácil colocar em prática as dicas do mapa mental? Que dificuldades as pessoas podem ter para colocar em prática essas dicas do texto? O que implica, em dificuldade? Por que não dá para colocar o que está sendo colocado ali? Ou utilizar o que está sendo colocado ali? E o que cada pessoa pode fazer para superar as dificuldades de utilizar a tecnologia de modo consciente? O que cabe a cada um de nós fazer? O como nós podemos pensar e refletir sobre isso? Então anote lá, nós já continuamos. Pensando nas questões que vocês anotaram, vocês vão passar por um processo de reflexão com elas, discutindo com a família também, A família pode ajudar, pode interagir nesse processo de discussão. Vocês vão pensar sobre essas questões e fazer ali algumas anotações daquilo que vocês acham pertinente, coerente colocar. Então, nós terminamos nossa aula por aqui. Desejo que vocês tenham um bom processo de estudo, uma boa reflexão e observem bem os hábitos que vocês estão desenvolvendo diante da tecnologia. Como que esse processo de inserção até nas aulas online, esse acompanhamento de atividade pela TV, por vídeo, está se dando, como isso está acontecendo e quais as rotinas que vocês têm feito nesse processo. Bom estudo a todos, até a próxima!